Fala, meu povo! Tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do Léo Severino Podcast. Estou com duas psicólogas hoje aqui. É a primeira vez que a gente vai entrevistar psicólogas ou psicólogos aqui no nosso programa, no nosso podcast. E a gente vai aproveitar o final de ano para falar a respeito de saúde mental. Principalmente agora no final de ano, com festas, com o Natal, com o Ano Novo, com férias, com parentes chegando de outra cidade, se instalando nas nossas casas, ou você indo para a casa do seu parente, dar aquele furdunço legal de todo final de ano, ou não, depende de como é que está o seu estágio, como é que está a sua saúde mental, né? Tem gente que aproveita para fazer as pazes e tem gente que acaba brigando. Nós vamos falar um pouquinho disso, falar um pouquinho a respeito desse estado psicológico das pessoas no Natal e no Ano Novo. Primeiro eu quero, então, agradecer desde já a psicóloga Ana Andrade, a psicóloga Evelyn Cunha, que aceitaram estar aqui com a gente nesse episódio. Obrigado por vocês estarem aqui. É até bom ouvir psicóloga Ana Andrade. É a primeira vez, assim, que ouve assim, dessa forma? Formada há pouco tempo, mas já estamos aí na ação. A Ana se formou agora, né? Faz quanto tempo? Quantos dias? Uma semana. Uma semana de formada, tá aí. Mas não me deem descrédito pelo pouco tempo de profissão, né? É isso aí. Evelyn, quanto tempo de formada? Eu fiz 1 ano em agosto. Veterana já. Tamo aí. E elas são sócias e proprietárias da Clínica Integrada de Saúde, OASI, que também recém-aberta aqui na cidade. É a clínica onde a Marina atua também como psicóloga infantil. Marina, que é minha esposa. Maravilhosa. Olha, tá bem, Marina. A Marina está convocada para o próximo podcast, inclusive, não é, Léo? Já convoquei faz tempo. Então, gente, o que vocês acham? Vocês podem fazer o bate-bola, quem que fala antes, quem que fala depois. Fiquem à vontade para se atropelar também. Aqui é podcast, tá? Não tem erro. Só deixa eu fazer um comentário. Quando tu falou ou pra brigar ou pra fazer as pazes, eu lembro que nessa época o que tem de meme na internet, né? Hoje eu acordei, tinha eu acordando no primeiro dia de janeiro com a minha família toda brigando. Aí o cachorrinho assim acordando, ouvindo a buvuca atrás. É bem assim, ou é muita paz ou é muita briga. E um pouco dos dois também, eu acho, né? Dá uma misturada. Quando é parente, família. Acho que briga rápido, faz as pazes rápido. Quando é assim, eu acho que não tem tanto problema, né? Mas o que vocês acham dessa temática? Realmente é um momento assim, Natal e Ano Novo. Por que gera esse sentimento? Porque eu vejo muita gente falar, eu adoro essa época, Natal, Ano Novo, adoro. E tem gente que odeia, que não gosta dessa época, não gosta de fazer ceia, não gosta de fazer amigo secreto, não gosta, enfim, dessa mudança de hábito ou de rotina, vamos dizer assim. Sim. Por que vocês acham que isso acontece? Eu acredito que, como tu mesmo falou, para muitos essa época do ano é maravilhosa, né? Espera o ano todo para chegar o Natal, o Ano Novo, época de festas, mas para uma grande parte da população são datas que trazem muito sofrimento por conta de algumas lembranças. Às vezes a pessoa perdeu algum ente querido, então não é uma época tão legal porque é uma época que remete a lembranças de pessoas que já se foram. Existe também toda uma ansiedade referente à questão dos presentes, do financeiro. É uma época onde falta dinheiro, onde tu tem aquela pressão de dar presente, de dar um presente melhor e, né, o presente tem que significar o valor que aquela pessoa tem para ti, e daí tu se sente naquela pressão de dar um presente tão bom quanto o que tu vai receber, por exemplo. E ligado ao preço, muitas vezes, né? Muitas não ao vezes. valor da lembrança. Exatamente. E então tem essa questão da pressão que acaba levando à falta de dinheiro. Então as pessoas elas acabam gastando compulsivamente. A gente sabe que essa questão financeira ela está totalmente ligada também ao emocional e ela acaba afetando as relações em casa entre marido e mulher, com nós mesmos, enfim, toda essa questão da organização financeira também, né? Sim. Eu vejo muito no final do ano a ilusão de que porque o ano vai mudar, a vida vai se transformar como se num passe de mágicas, né? Então a pessoa espera mudar o ano, claro que algumas coisas mudam, né? Por exemplo, vai mudar minha atuação, eu vou poder atuar na minha área, né? Mas muitas vezes em questões
emocionais, comportamentais, não são impasses de mágicas, né? Então, vai virar o relógio ali da meia-noite, meia-noite e 1 ali, minha vida vai estar perfeita, meu ano vai ser perfeito. Claro, a gente tem que criar expectativa, mas a gente fala muito, né, que se a gente não muda, não adianta o ano mudar. Né? Então, há também uma falsa expectativa no final do ano de que vai mudar o ano e minha vida vai se resolver. E aí, depois, vem a frustração, né? Porque o ano muda, mas a vida continua no ritmo que tu vem. Se tu vem num ritmo bom, tu vai dar, né, sequência àquilo. Se vem meio que se atropelando, não vai ser no mudar de um relógio, de um calendário, que a vida vai se resolver, Sim, né? Exatamente. Junto com essa expectativa de um ano melhor, vem toda essa questão da reflexão de o que eu fiz esse ano, né? O que eu deixei de fazer. Exatamente. Quais foram as minhas... As promessas não cumpridas. Esse ano eu vou... A gente estava falando que lá na clínica não tem só psicólogas, né? A gente estava falando com a nutricionista hoje, que a gente teve confraternização, de que janeiro deve ser um ano bom, um mês bom para ela, porque todo mundo começa o ano, vou fazer dieta, vou fazer exercício, vou procurar terapia, vou mudar de vida, né? E, na verdade, o segredo está na constância, né? Não no desespero ali de preciso mudar de vida. Não, eu criar ao longo do ano toda uma rotina, um cotidiano saudável. Então, às vezes, as pessoas acham que o ano termina, que vai começar um ano com tudo totalmente diferente, e aí vem essa ansiedade de que precisa mudar tudo do dia para a noite, enquanto isso não é uma verdade, né? Nada... Minha mãe sempre brinca que o que nasce grande é monstro, né? Tudo é de pouquinho em pouquinho. Então, há uma expectativa, final do ano também, de que a vida se resolva, ano que vem vai ser melhor. Claro, a gente tem que ter essa expectativa, mas o que a gente vai fazer para alcançar o que a gente está esperando, né? É o grande segredo também do final do ano. Uma grande expectativa com uma falta de ação que gera uma frustração. Aí passa-se mais um ano, se abre mais uma expectativa, porque o ano é novo e, na verdade... O nosso psicológico, o nosso comportamento, se não mudar, o ano é novo, mas o comportamento é o mesmo e os resultados também são os mesmos. Infelizmente, a gente é uma geração muito imediatista e eu vejo assim uma falta de ação, uma falta de procura muitas vezes, né? Então, as pessoas querem que as coisas aconteçam às vezes sem nenhum esforço, porque hoje é tudo muito fácil, né? Talvez antes para estudar tu ia numa biblioteca, abria uma enciclopédia, nem é da minha época, mas eu imagino que seja, né? O acesso era mais difícil, então exigia um esforço maior. Hoje a nossa geração é tudo muito fácil. Então, até para a questão de mudanças na vida, alcançar metas e objetivos, as pessoas... Às vezes eu olho alguns adolescentes, alguns jovens, eu fico, gente, eles acham que vai o quê? Vai cair do céu? Vai acontecer um passe de mágica? Vai sair o gênio da lâmpada? Não existe, né? O problema é que a gente traça objetivos, mas a gente, eu acho que foca muito em metas a curto prazo, sem imaginar que aquele objetivo ele precisa de metas não só de curto, mas principalmente de longo prazo, para que ele possa se concretizar. São dois extremos, né? O ser humano e os dois extremos, porque eu vejo muita gente também traçar metas a longo prazo e esquece dos pequenos passos de hoje que precisam para ser alcançados, né, as metas lá da frente. Então, o ser humano ele é muito extremo, assim, eu falo, a gente estuda e nunca vai entender a complexidade toda, né? do ser humano. Isso, e a gente fala assim, mas é exatamente como a Ana trouxe, cada pessoa, cada indivíduo, ele vai lidar de uma forma diferente. Assim como para alguns, essa época do ano é maravilhosa, a época de agradecer, a época de estar com a família, a época de olhar para o ano que passou e ser grato e focar nas conquistas e não naquilo de ruim que aconteceu. Enfim, é uma época boa. Tem pessoas que é uma época de muito sofrimento, ansiedade, depressão, solidão. Mas aquilo que tu falou do luto, pode falar. Não, eu ia falar que para isso, para o luto, para a questão, né? A gente vive na época que pós-pandemia, que a gente nem sabe se já é pós ou se não é pós, mas a questão da pandemia, muitas pessoas perderam pessoas, né, queridas, enfim. Mas existem meios para lidar melhor com isso, né? Então, às vezes a gente traz aqui tanto essa questão do sofrimento. Não, beleza, ok, a gente sabe que existe o sofrimento, que existe a cobrança, que existe a frustração, mas o que fazer com tudo isso? Eu acho que aí é o ponto que entram as psicólogas em ação, né? Eu vou falar nessa questão do luto, porque realmente o que tu trouxe é importante. Assim, ou se perdeu alguém muito querido, estamos falando de pandemia, né?
de Covid. Ou se perdeu alguém muito querido, ou se conhece alguém que perdeu um ente querido. E quem não conhece e não perdeu, vamos dizer assim, diretamente, conhece alguém muito chegado, ainda tem as pessoas que só pelo fato de estarmos vivendo uma pandemia já sofrem como se tivessem perdido por uma questão social, por tudo que está acontecendo na sociedade, trazem para si esse sofrimento, essa angústia, medo, essa ansiedade, né? Tem pessoas que se fecharam dentro de casa, muito além do fique em casa, se trancafiaram com medo que parecia que tinha estourado uma bomba atômica, um gás que se tu olhasse na janela e um monstro te morder, né? Tipo o filme lá, Bird Box, que a mulher bota faixa, não pode olhar, né? Mais ou Por menos aí. assim. A pessoa... Sim, eu conheço gente, né? Que Sim, eu também. é bem próximo, que estava com medo, justo ter o cuidado, Cautela, a né? cautela, mas a gente viu que a saúde mental das pessoas foi bem afetada, né? Por tudo. Então, assim, como enfrentar esse medo que pode estourar agora no final do ano, pode virar enfim, não sou técnico da área, mas um pânico, algum tipo de transtorno que pode estourar agora no final do ano, porque vai somar aquilo que foi como é que é? Trazido para dentro, esqueci o nome agora. Internalizado durante essa pandemia, e agora chega no final do ano e tem que se deparar com tudo que passou. E começa a lembrar, né, com tudo que aconteceu, quem perdeu, o fulano que perdeu alguém, enfim. Sim. E aí realmente vai para aquela ceia que eventualmente vai ter aquela cadeira vazia. Sim. Né? Como lidar com isso? Como enfrentar isso? Como a psicologia pode ajudar a população, a sociedade a enfrentar esse final de ano para essas pessoas que têm esse medo, que perderam pessoas, né? Essa questão do luto mesmo. Sim. Então, psicoterapia. Eu ia falar. Lembra que não é nada fácil, passe de mágica, né? É um processo. Não tem assim? Processo. 3 passos para ceiar sem chorar. Ai, que bom, né? Se tivesse, a gente ia ganhar muito dinheiro. Receitinha pronta, assim, maravilhoso. Mas, infelizmente, não tem. Cada pessoa vai ter o seu processo, mas tem, sim, algumas dicas que podem auxiliar. Podem ajudar algumas pessoas. Então, arrasta para cima, compra o curso. Vamos chegar lá. A dica é de graça, Vamos chegar lá, vamos. Então, a gente sabe que tudo que aconteceu gera muita ansiedade e com mais intensidade em algumas pessoas. E essa ansiedade, muitas vezes, ela vem com aqueles pensamentos. A gente costuma... a nossa abordagem é terapia cognitivo-comportamental e a gente entende que para a gente ter um sentimento, né, ansiedade, tristeza, medo, a gente, antes disso, tem um pensamento. Então, são os pensamentos que eles vão gerar essa emoção. E a dica para essas pessoas que ficam com muito medo de se reunir ou a ideia de se reunir com a família, de ver aquela cadeira vazia, ela traz um sofrimento muito grande, é aprender a trabalhar com esses pensamentos, de tu analisar, identificar primeiramente quais são os pensamentos que estão trazendo tanta tristeza, tanta ansiedade, e analisar eles, porque muitas vezes esses pensamentos, ou eles não condizem com a realidade, eles são mentiras que a nossa mente nos conta, porque a nossa mente é traiçoeira. Então... enfim, por exemplo, a pessoa muitas vezes tem aquela crença de que não foi boa o suficiente, que deveria ter feito muito mais, de que não é merecedora de estar ali. Enfim, cada pessoa com seu processo, né? Sim. E além das mentiras, muitas vezes a pessoa ela amplifica ou exagera a realidade, como é o caso da pandemia. Porque a gente sabe que a gente tem um risco, a gente sabe que a gente está lidando com um vírus, tem que ter o cuidado, mas muitas vezes a pessoa ela vai amplificar aquela realidade ou exagerar aquela realidade ao ponto de se esconder em casa, de ir além do fique em casa, de cuidar da saúde e se isolar totalmente. Mas uma coisa, entrando no que a Evelyn está trazendo, é que muitas vezes a gente olha a ponta do iceberg, né? A ansiedade ali que ela demonstra, né? Então a pessoa que se isolou em casa por causa da pandemia. Será que foi por causa da pandemia? Ou tem algo mais profundo, né, nessa pessoa, no sentido de por que ela acredita dessa forma? Por que ela pensa dessa forma? Agora é uma análise, né? Mas assim,
a pessoa, por exemplo, como cada ser humano é único, porque várias pessoas perderam pessoas. Sim. Tem pessoas que vão sentar na mesa e vão se sentir tristes, mas vão ter gratidão por ter compartilhado momentos bons. E tem pessoas que não, que vão talvez nem conseguir sentar na mesa, porque a mesa, né? Não é na mesa. Porque vão lembrar do ente querido que se foi. Então, como cada pessoa tem um jeito de lidar com esse sofrimento, que vai mostrar que não é só a questão do luto que determina, mas é a personalidade, é a crença daquela pessoa. Então, isso tudo é o importante de trabalhar na terapia. Por que umas pessoas lidam bem com o luto e outros não? Então, o grande causador do sofrimento é realmente o luto em si, ou é o que a pessoa vê representar a partir daquele aquele luto representa para a pessoa, né? Eu tô falando um monte com a mão, tô com medo de desfocar a luz, porque a pessoa fala com a mão aqui. Mas é o significado por detrás da situação, né? Que às vezes não é só a ceia em Natal em si. Então, assim, muitos brigam, né, na ceia de Natal, que a gente estava comentando no início. É o momento em si que traz a briga, ou é o que aquela pessoa já está convivendo, que naquele momento explode, porque tem muitas emoções afloradas juntas ali. Então, às vezes, a gente vê só o que acontece no momento, mas, na verdade, é uma construção do indivíduo, né? Sim. É o que ele é, o que ele percebe do mundo. Então, é muito mais profundo do que só uma técnica para lidar bem com a situação. Ajuda, tem muitas técnicas que ajudam, são comprovadas, né, que ajudam. Podem auxiliar, mas o buraco é um pouco mais embaixo, digamos assim, né? Por isso que é a importância da psicoterapia, porque cada indivíduo ele vai ter o seu processo, vai ter o seu porquê, vai ter seus... É uma questão multifatorial, nunca vai ter um motivo só, tipo a pandemia causou ansiedade, não. Vai ter ali uma série de outros fatores que vão ter influenciado para aquilo. Eu digo assim, minha experiência pessoal agora, falando como Ana, assim, final de ano, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que fico muito ansiosa no final do ano. Por motivo específico? Não. Eu acho que é o clima que me deixa, né? Ai, meu Deus, como vai ser ano que vem? A incerteza, será que... Né? E sempre foi assim. Então, eu já sei que é uma época que eu preciso mudar alguns hábitos meus. Então, por ser uma época que eu sei que eu tenho uma ansiedade um pouco mais aflorada, eu vou ter que cuidar um pouco mais. Então, cuidar um pouco mais, talvez, do meu sono, cuidar um pouco mais da minha rotina, porque eu sei que eu vou estar mais tendenciosa a estar ansiosa. Então, eu já conhecendo os meus pensamentos, a minha dinâmica de emoções, como que eu posso fazer para lidar bem com essa fase? Porque, às vezes, a gente tem a ilusão também de que a gente não vai mais sentir, né? Eu não vou mais ficar ansiosa no final do ano porque eu fiz terapia, porque eu fiz um acompanhamento. Não, na verdade, eu vou aprender a lidar com isso que eu estou sentindo, com isso que eu estou pensando. Então, como que eu posso fazer para nesse final do ano, né, no Natal, no Ano Novo, eu me conhecendo, sabendo que eu tenho uma tendência a ficar, né, dessa forma, quais são os recursos que eu vou ter que ter para melhorar, né? Eu vou pensar, mas o que eu vou responder a esse pensamento? Eu vou sentir, mas o que eu vou responder para isso que eu estou sentindo? Então, vamos ajudar, então, as pessoas que têm esse mesmo sentimento que tu no final do ano. As pessoas que se sentem mais ansiosas, enfim, não sei se tem outra palavra para colocar, acho que é ansiedade. Vamos trabalhar essa ansiedade de final de ano, mas que não tem exatamente um motivo específico, né? O que elas podem fazer, além da psicoterapia, porque não vai dar tempo, porque esse episódio vai pro ar entre Natal e Ano Novo, provavelmente. Então, talvez essa pessoa já tenha até perdido a ceia de Natal, mas ainda pode aproveitar a festa de Ano Novo. Vamos ver isso. E o Natal do ano que vem. Isso, os próximos. O que ela pode fazer de prático? A gente sabe que não é caixinha, não é, enfim, passe de mágica. Não é passe de mágica, mas existem algumas ações que podem amenizar, que podem auxiliar. Antes de falar das ações, eu acho que eu vou pedir para Evelyn, não sei, vou lançar aqui o desafio rápido, para falar rapidinho a diferença entre o que é uma ansiedade, que eu acho que é legal a gente esclarecer o que é ansiedade que acontece, que todo mundo vai sentir, que é necessária, e o que é uma ansiedade talvez de um transtorno patológico que causa um prejuízo e precisa de ajuda. Porque muita gente vai ouvir e vai dizer, não, eu estou ansiosa. Meu Deus, então eu preciso procurar um psicólogo porque eu estou com um transtorno. Não, calma lá. Vamos passar para a Evelyn dar uma explicadinha rapidinho. Eu acho que é bem importante a gente diferenciar, porque muitas pessoas acabam não conseguindo, né? Então, a ansiedade que a gente chama assim de ansiedade normal, que é a ansiedade que todo mundo tem, sem exceção,
é aquela ansiedade que ela serve, inclusive, para nos proteger, né? Então, o nosso corpo ele se prepara para alguma coisa que a gente precisa, para um compromisso, ou para realmente alguma situação que é perigosa para a gente precisa se defender, aquela ansiedade que ela é natural do nosso corpo. E a ansiedade patológica, né, que já é uma ansiedade que pode se desenvolver num transtorno, ou já é um transtorno, é aquela ansiedade que tu tá o tempo todo tentando se defender, mesmo que não haja nenhum perigo ou nenhuma responsabilidade à frente. E para exemplificar um pouco melhor, para deixar mais claro, eu trago aqui o exemplo que alguns profissionais utilizam, que é o exemplo do alarme da casa. Então, o alarme de uma casa, ele serve para avisar do perigo, né? Então, quando o alarme dispara, logo tu já percebe que pode ser que a tua casa esteja sendo arrombada. Talvez o ladrão abriu a janela ou a porta, ou tentou arrombar e, por isso, o alarme disparou. Então, essa seria a ansiedade normal. Então, tu vê um perigo real, e o teu corpo ele já se mobiliza para se defender com todos os sintomas que a ansiedade, né, envolve. Já a ansiedade patológica é como um alarme de uma casa estragado, que às vezes venta forte, o alarme dispara, o passarinho passa, um bichinho passa, qualquer coisa o alarme está disparando o tempo todo, várias vezes ao dia. Então pensa que é exaustivo. Tu, morador daquela casa, tem que toda hora ouvir aquele alarme disparando, mesmo que não haja perigo nenhum, quando tu nem sabe mais o que é perigo real, o que não é. Então, é mais ou menos isso, é exaustivo, inclusive. Eu acho que é uma palavra boa para definir Sim. quem sofre de ansiedade, que cansa a pessoa toda hora ter que se defender, mesmo que não haja um perigo. Até porque é uma questão química, né? O corpo, ele libera aquela adrenalina. Então, há toda a questão fisiológica, química do corpo. Ele se arma para um perigo, ele se arma para se defender. Só que não existe um perigo real, né? Sim. Mas existem coisas práticas que a gente pode fazer para lidar um pouco melhor, né? Sim. Com esse alerta que vem. Uma coisa que funciona muito, que é muito legal, são os exercícios de respiração, né? Como? Se colocar no YouTube vai achar, não tô brincando. Já vou aproveitar aqui. É que tem vários exercícios que podem ser feitos, né, de respiração. Mas a respiração diafragmática, que a gente tem que respirar com a barriga e não com a parte aqui do tórax. Então, tu enche o diafragma, conta até 3, encheu o diafragma, e aí segura um pouquinho e solta pela boca. Isso é bom que seja feito não somente nas horas de crise, mas que tu ensine o teu corpo, ensine o teu cérebro a achar um prazer nisso, um relaxamento nisso. Então, quando tu tiver com uma crise, o teu cérebro associa que quando tu faz essa respiração diariamente, tu encontra um alívio. Então, na hora da crise, isso vai te ajudar a diminuir a tensão, a diminuir essa adrenalina do corpo. E também, eu estava até fazendo um curso essa semana que ela estava explicando, né, que os neurotransmissores que são liberados com a respiração, que fazem da parte química do teu corpo, que libera e traz essa sensação de relaxamento, de calma, diminui a taquicardia, né, que dá taquicardia. Palavra bonita, né? Eu estou falando igual psicóloga. Tem outros exercícios, né, Vi? Sim. Compartilhar alguns? Essa questão da respiração é bem importante, porque na ansiedade, um dos sintomas é justamente essa desregulação da respiração, né? Então, respira curto, né? Sobreviver, né? Dá essa sensação de falta de ar, de que tu não consegue respirar. E justamente por conta que a tua respiração tá toda desregulada. Então, fazendo essa técnica da respiração, tu vai conseguir regular, né, novamente a tua respiração. O corpo pega o ritmo certo do compasso de novo. Isso vai ter uma série de consequências ali no teu corpo. Parece simples, parece que o que acontece é simplesmente que a tua respiração se regula novamente, mas não, tem todo um processo, e a gente tem muita coisa para falar sobre ansiedade. Se a gente quiser fazer um outro podcast vamos fazer outro. Mas quero mais dicas. Então tem a primeira dica para o pessoal que está ansioso demais. Respiração. E eu vou voltar lá no que eu estava falando sobre aquela questão de identificar os pensamentos, porque de fato eu acho que isso é muito importante. Sim. Então, à medida que tu identificou os pensamentos,
daquilo que está te causando ansiedade, tu realmente parar para perceber o que está passando na minha cabeça nesse momento. Porque assim, realmente, a pessoa está ansiosa, está nervosa por conta do final de ano, mas exatamente por quê? Porque não quer encontrar determinada pessoa, porque não quer lembrar de determinada pessoa, porque o que acontece naquele momento que ela não gostaria de passar ou está com medo de passar, assim, é isso? É identificar isso que você fala? Também. Porque a gente vive muito no automático também, né? Às vezes a gente está sentindo e nem sabe por quê. Mas tem alguma coisa ali que mesmo que a gente não perceba, está acontecendo. Só consegue descobrir se parar para poder porque analisar. Se tu não consegue identificar o que está te deixando mal, o que está te deixando com medo, ansiedade, como que tu vai resolver o teu problema? No senso comum, as pessoas chamam de gatilhos, né? Sim. Quais são os gatilhos que estão te deixando ansioso? Então, qual é o pensamento que está desencadeando tudo isso, né? Isso. É o medo do ano que vem? Acho que o Augusto Cury chama de janelas killer. Ah, é? Então, como tu falou, sim, também, de tu conseguir entender o porquê que eu tô me sentindo desse jeito, né? Qual é a situação que tá envolvendo, mas mais do que isso, muitas vezes até algumas crenças que estão ali na tua cabeça, como tipo, a gente chama de pensamentos automáticos, que muitas vezes tu nem percebe que eles estão ali. Às vezes eles estão ali mais no nível do... não estão totalmente conscientes, mas eles estão ali causando um estrago. E tu só vai conseguir analisar, parar para pensar sobre eles, se tu ter todo esse movimento de reflexão mesmo, de tu parar, sentar, tentar entender e dar nome ao que tu tá sentindo e o que tá passando na tua cabeça. Às vezes eu não fiz nada esse ano porque eu sou inútil mesmo, porque eu sou um fracasso, eu não vou dar nada na vida, eu desisto muito fácil das coisas. Às vezes crenças sobre... a teu respeito, e isso é importante porque daí tu vai trabalhando, à medida que tu identificou esses pensamentos, pode começar a trabalhar para não comprar esses pensamentos. Né? Responder, né? Isso, a gente chama de respostas racionais. Né? Isso faz sentido? Isso é uma verdade, né? Não, Ana, Evelyn, isso realmente é uma verdade para mim. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que trabalhar, né? Porque talvez seja uma distorção tu achar que aquilo realmente é uma verdade para você. Porque para a pessoa pode ser super real, né? A pessoa quando tá com uma crise de ansiedade, porque vamos dizer, outro exemplo totalmente diferente. Eu vou... andar de avião e o avião vai cair. Eu tenho certeza que o avião vai cair. Tu chegar para a pessoa e dizer, não, o avião não vai cair. A pessoa tem convicção daquilo, ela está sentindo, ela está, né? É uma verdade para ela. Então, às vezes, só a gente falar, não, exige um acompanhamento, por isso, né? A terapia de novo. Por isso a importância de um profissional, porque muitas vezes tu não vai conseguir fazer esse movimento de respostas racionais sozinho, porque para ti aquilo é uma verdade. Mas sobre a prática disso, eu acho que uma dica legal na prática é não deixar com que a gente viva sempre no automático. Talvez seja, então, uma meta pro próximo ano, né? Começar agora e já criar isso como um hábito, assim. Porque a gente tem a questão de viver muito no automático e não parar para analisar nossos pensamentos, o que está levando a gente a se sentir dessa forma. Então, no início tu trouxe, né? A pessoa internalizou aquilo o ano inteiro, não elaborou aquilo, não trabalhou aquilo, chega agora e explode a bomba, né? Então, talvez uma dica é um dia de cada vez, né? O que eu estou pensando hoje? O que eu posso fazer para mudar esse pensamento hoje? Porque talvez se eu parar para querer resolver todos os meus problemas que eu tenho nos meus pensamentos, as minhas crenças de um dia, vai me deixar mais ansioso ainda. Então, assim, hoje eu estou pensando isso, eu estou ansiosa por causa disso. Ok, o que a gente pode fazer para mudar o foco desse problema agora, aqui e agora, né? Agora eu fui um pouco para outra abordagem, né? Mas não cabe falar aqui que também é mais técnico. Mas, enfim, o que eu posso mudar o aqui e agora? Então, chegou o final do ano, vários pensamentos, organiza isso, né? Coloca numa folha o que eu estou pensando, isso é real, isso não é real, qual é a probabilidade disso acontecer? Isso é uma técnica da nossa abordagem da TCC. Claro que em terapia vai ser muito mais técnico, vai ser muito mais direcionado, aqui é muito rápido, a gente não tem como ensinar. Sim. Mas coloca no papel e avalia o que se está sendo pensado, né? Ai, meu Deus, o meu ano vai dar errado ano que vem, não vai dar nada certo. Isso é uma verdade, né? Por que isso é uma verdade? De onde está vindo isso? Por que tu está acreditando nisso? Então, é uma questão de tu, nesse momento, ser o teu terapeuta, digamos assim, né? Parar e analisar o que eu estou pensando, isso é uma verdade, isso não é. Mapear o que é verdade e o que não é. Parar e analisar, porque a gente vive numa rotina muito frenética,
né? Talvez qual foi a última vez que a gente parou para pensar no que a gente está pensando? Parece até estranho falar isso, né? Parar para pensar o que a gente está pensando, o que a gente está vendo no mundo, do que a gente está se alimentando. Está se alimentando de notícias, de internet, sabe? Parar para analisar é importante. Eu acho que esse período de final de ano é um momento interessante para essa reflexão também, né? No que eu estou me apoiando, do que eu tô me alimentando. Eu não falo só alimento, comida, macarrão, lanche, não. Quais são as minhas fontes de informação? O que eu estou consumindo? Companhia, filme, música, tudo, né? Tudo. Qual que é o, né? Do que é o meu conteúdo? O que é o meu redor, né? O que são os meus amigos? Quem são os meus amigos? Quem são as pessoas que eu tenho ouvido, né? Para onde as pessoas que eu tenho andado estão indo? Porque, né? Isso vai me influenciar também, de certa forma. Então, é um momento de reflexão. E não levar isso como uma reflexão que traz mais ansiedade, mas uma reflexão que traz um momento de ajuste. Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente elabora, aquilo que a gente reflete, aquilo que a gente entende. Como que a pessoa faria isso, então, sozinha agora? Uma folha de papel, escreve. É possível fazer ou é pior? Não, então, eu ia dizer... É capaz de piorar a situação. A gente está trazendo bastante coisas, assim, que de fato com a psicoterapia seria o ideal, né? Tudo que a gente está falando. Facilitaria muito o processo. Isso, facilitaria muito. Mas, considerando às vezes até a realidade de quem está ouvindo, o tempo, como tu falou, que às vezes não vai ter tempo suficiente para ajustar isso tudo até as festas, coisas práticas que podem te ajudar... considerando tudo que a Ana acabou de trazer, justamente, quem sabe, tu colocar qualidades suas num papel mesmo, no celular, enfim, de tu listar qualidades suas, se algumas das tuas crenças é muito, às vezes, a teu respeito sobre a tua... capacidade, então listar essas qualidades de tu parar e reconhecer aquilo que tu fez de bom também, aquilo que tu faz bem, que tu sabe fazer, aquilo que tu gosta de fazer. Né? Sempre tem, é difícil. É um pouco mais difícil pensar nas nossas qualidades. É mais fácil a gente se criticar, sempre, mas tem qualidade. E além disso, também aquela questão da gratidão mesmo, de tu parar para perceber, tipo, se toda essa reflexão durante o ano, das coisas que tu deixou de fazer, e aquilo que tu não conseguiu, aquilo que tu fracassou, isso tudo está te trazendo ansiedade e talvez até as reuniões de família, elas vão trazer tudo isso à tona, porque muitas pessoas elas estão inseridas num grupo familiar ali, que traz toda essa pressão, né? Poxa, mas tu não conseguiu isso? O que tu tá fazendo? E aí, tá namorando? E aí, como que tá o emprego? Teu primo já demitido? Casou. Então tem muita essa pressão, já passou em medicina em primeiro lugar, na federal de não sei onde. E aí, o que tu tá fazendo? Qual faculdade que tu vai fazer? Às vezes tu nem quer fazer uma faculdade. Enfim, tem tanta coisa, né? Que às vezes a família traz essa pressão, tu mesmo já se cobra e sofre essa cobrança do meio. Isso vai acontecer, de tu saber trabalhar com isso. E quem sabe uma dica aqui, prática, né? Talvez muito eficaz para algumas pessoas, não tanto para outras, é difícil a gente dizer, mas listar as coisas que tu conseguiu fazer durante o ano. Quais foram as tuas conquistas? O que tu tem para agradecer que aconteceu nesse ano? Porque muitas vezes, nesse momento onde a nossa mente está assim, só na autocrítica, no pessimismo, a gente só foca naquilo que aconteceu de ruim. E a gente também só quer testar novas metas, mas esquece de valorizar o que a gente já conquistou. Isso. Né? Olha quantas coisas... Comemorar as pequenas conquistas. Exatamente. Então, outra prática que traz essa sensação também de bem-estar. Exatamente. Desde das conquistas, das pequenas coisas que tu conseguiu fazer, daí voltando para a questão pessimista, muitas pessoas focam nessas coisinhas que não conseguiram fazer, ou grandes projetos que não conseguiram cumprir, nos entes queridos que perderam, só focam nas coisas negativas, e a gente sabe que é muito difícil, a nossa mente ela tende a fazer isso, mas por que ela é condicionada a isso? Talvez seja... Da onde que vem isso? Às vezes a gente perde muito tempo alimentando esse tipo de pensamento, e a ideia é que a gente exercite, a gente ensine a nossa mente a pensar de uma maneira diferente. E esse exercício de listar as coisas que tu é grato, o que aconteceu nesse ano que tu é grato, assim, o que aconteceu de bom também, com certeza, se tu procurar, mesmo que em meio a tanta desgraça, a muita tristeza, a gente sabe que tem pessoas, né, que tiveram um ano de 2021, 2020 muito sofridos, mas eu tenho certeza que tu vai conseguir encontrar pequenas coisas para agradecer também. Sim. E isso ajuda muito a exercitar mesmo
mesmo a tua mente a olhar para as coisas positivas também, não só para o que é negativo, porque Eu isso acho causa que ansiedade. um desafio prático que é legal pra gente propor aqui, né, nesse momento, antes de traçar novas metas para 2022, valorize as que foram alcançadas em 2021. Legal. Né? Legal. Então, assim, antes de fazer, que a gente faz a listinha, né? 2022 eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, eu quero nanã, quero nananana. Ok, legal. É legal a gente ter objetivo, não pode dizer que não, né? A pessoa sem objetivo também é tão vazio, né? Sim. Mas e o que foi conquistado em 2021, né? Que seja, eu consegui ser um pouco menos grosseiro com meus filhos. Que bom, é uma conquista, né? Eu consegui passar em todas as matérias. Olha que conquista legal. Então, assim, as pequenas conquistas. Então, antes de traçar metas para 2022, contemple as conquistadas em 2021. Eu acho que é uma coisa prática importante nesse período de reflexão. Muita gente entra de férias. Então, parar um pouco e contemplar o que foi conquistado. Eu acho que falta um pouco isso na gente, na correria do dia a dia, sabe? Se estiver tão na bad assim que não conseguir encontrar nada de agregar em 2021, se pensar, parar, se não consigo, pelo menos lembra que você está vivo. Você está pensando agora, você está vivo. Então tá vivo, ainda tem condições de mudar, eu consegui vencer e superar uma pandemia mundial. Pandemia é mundial, né? Olha que eu fazendo... Não, mas eu isso consegui mesmo. vencer uma pandemia. Olha tanta gente que padeceu, que, né? Que sofreu tanto e não conseguiu sair dessa. E a gente tá aqui, tá vivo, com saúde, com sofrimentos, com perrengues, claro, né? Acho que não foi um ano fácil para ninguém, a não ser para quem vende máscara e álcool gel. E álcool gel. Mas tem sim pequenas conquistas que podem ser contempladas, agradecidas, a gratidão que a Vi tanto falou aqui antes. Show, então né? temos 3 dicas práticas, hein, pessoal? Olha só. Já tá demais, já. Técnica de respiração. Técnica de respiração. Lista a respeito das tuas qualidades. Quais são as suas qualidades? E lista a respeito de gratidão. Pelo que você é grato. E aí vai bater aquela ansiedade, porque vai ter aquela luta da mente. Quando vier aquela ansiedade, a pessoa lembra... Vamos respirar, pega o papelzinho da bolsa, ou do bolso, ou da carteira, e lê aquela lista de gratidão, lê aquela lista das qualidades, é isso? Isso é importante. Permite sentir também, né? Exatamente, eu acho que isso é o que tu acabou de Faltou lembrar. Dizer isso, que é o essencial, né? Porque muitas As pessoas vezes... lutam muito contra. Ai, não quero ficar ansioso, não quero... Calma, tá tudo bem também se sentir ansioso, né? Isso. Ninguém é de ferro, tá tudo certo. E às vezes, quanto mais tu tenta lutar contra aquele pensamento, contra aquele sentimento... mais tu sente, mais ansioso tu fica, é a ansiedade da ansiedade. Então, se permite sentir, sabe? Respeita esse momento, respeita esse sentimento. Tu tá triste, né? Respeita também esse teu momento de ficar triste. O que não pode acontecer é que ele permaneça por muito tempo, a ponto de te prejudicar demais, mas... se permita viver esses momentos, se permita sentir também, tá tudo bem sentir. Entender, isso também faz parte desse processo do autoconhecimento, de tu entender os teus limites, até aqui eu posso ir, isso me deixa muito mal, essa situação me desagrada, de tu ir sabendo como se posicionar, e até referente a essa questão das famílias, que eu acho que para esse final de ano é muito importante a gente falar sobre isso, porque tem muitas famílias desse estilo que a gente estava comentando, da cobrança, né? De às vezes tu pensar que o outro, ele não sabe nada do que está passando aí dentro, né? Sim. Nada do que tu tá O outro não pensando. é responsável pelo que tu sente, né? E às vezes ele não vai entender, às vezes ele vai falar palavras que podem te machucar, sem ter a intenção de te machucar, infelizmente. De tu ter essa consciência de filtrar aquilo que tu vai ouvir, de talvez até entender que o outro está falando besteira, mas vou desconsiderar, porque ele não sabe o que eu passei, ele não está, né, na minha situação, na minha vida. Mas isso só é possível se tu tem uma boa relação contigo mesmo, que tu não dependa do outro para poder se sentir bem. Porque se tu consegue se relacionar bem consigo mesmo, e essas técnicas da gratidão, das qualidades, elas podem auxiliar um pouco nesse processo também, tu não precisa tanto do outro,
para se sentir bem necessariamente. Tu consegue lidar melhor com essas situações. Evitar discussões que não vão levar em nada. Às vezes tu quer mudar... Evitem política nesse período. Temas polêmicos, às vezes tu quer mudar a ideia, a cabeça, a opinião daquele familiar e tu sabe que tu já tentou fazer isso várias vezes e nunca foi bem sucedido nisso. Então evita o desgaste mental e emocional dessas discussões, Escolha sabe? ter paz, não razão, né? Exatamente. Mesmo com relação à uva passa no arroz e a maçã na maionese. A maçã na maionese. Principalmente com temas irrelevantes. Só separa o vinha passa e fica na tua, quieto, calado. O editor tá dizendo que não é irrelevante, que maçã na maionese é fatal, né? É crime, Merece crime. discutir, né? Não, Entendi. mas é isso, eu acho que... Digno de pegar a carne que levou pro churrasco e levar de volta. Ele vai embora de volta. Não, eu acho que assim, tudo isso são construções, né? Mas eu acho que de tudo isso que foi falado, a gente não esquecer, né? A gente fica preocupado de vai brigar com a família, de não vai brigar com a família, ainda assim tem uma família para se estar junto. Eu não tenho uma família. Procure, né, um amigo, procure uma família do coração para estar perto. Que a gente aprenda a desfrutar, né? Talvez eu não tenha a família perfeita, ou eu nem tenho uma família aqui perto, ou às vezes eu nem tenho uma família realmente viva, né? Estou sozinho aqui de família, mas encontre pessoas, encontre rede de apoio, valorize as pequenas coisas que você tem. Se é a família que briga, valorize a família. Se é a família do coração, valorize a família do coração. Se são os amigos, porque, né, aqui é uma cidade universitária, tem gente que vem e acaba ficando. Passe com os amigos, mas use esse momento também não só para reflexões tristes, mas para desfrutar mesmo. Comemore o que foi conquistado, sonhe com o que vai ser alcançado no ano que vem, mas que a gente aprenda também a desfrutar, né? Porque às vezes parece que a gente, psicólogo, só fala de coisa, a ansiedade. Não, mas aproveitem, se permitam, né? Vivam, desfrutem, encontrem motivo para se alegrar. A gente sempre vai ter como encontrar motivos ruins e motivos bons, né? Então que talvez a gente se discipline um pouquinho nesse período a olhar um pouco para as coisas boas. É uma disciplina também. Você É um puxou um exercício. gatilho legal. Você puxou um gatilho legal. Quem tem família que possa ter essa empatia de olhar para o lado, porque às vezes tem um amigo de trabalho que Isso. veio transferido de uma outra cidade, eventualmente, ou tem, né? Enfim, determinadas pessoas que não têm essa... Eu tenho uma vozinha do coração, né? Eu tenho meus 4 avós são vivos e eu ainda tenho mais uma vozinha do coração. Legal. E os filhos dela não moram por aqui. E aí eu já mandei mensagem. Eu não quero saber da senhora passando o Natal. Ela mora em Brusque. Da senhora passando o Natal sozinha em Brusque. Tem família aqui em Itajaí, que mesmo que não seja de sangue, é do coração. Sim. Então, a gente ter essa empatia, né? E a gente também não ter o orgulho. Às vezes, a gente é a pessoa que está sozinha. Talvez procurar um amigo. Vai passar com quem? Será que tem como eu passar junto? Esteja com pessoas, esteja, né? Não, eu quero passar sozinho. Nem que seja, abra o teu vinho ali sozinho e comemore contigo mesmo, né? Isso, Ache porque prazer. tem uma diferença de Solidão e solitude, né? Como é que é? Solidão e solitude? É. Manda essa, porque na solitude tu pode escolher ficar sozinho. Às vezes é o que tu queres para aquele momento e tá tudo bem. Se pra ti tu vai usufruir e aproveitar daquele momento contigo mesmo, da tua própria companhia, como a Ana falou, né? Às vezes, uma paz interior. Isso, de às vezes aquele fazer um programa. Que todo mundo sai de casa e tu fica, a casa é minha, né? Isso, não, botar isso, a música. Muitas pessoas olham pra isso, não, tem algum problema, né? A pessoa tá dizendo que tá bem, que é isso que ela quer, mas não, ela deve estar triste. Isso. Não necessariamente, gente. Tem muitas pessoas que gostam desse momento consigo mesmo e tá tudo bem se é o que tu gosta. Mas tu tem que entender que se o que tu tá passando ali é uma solidão, tu não pode ter o orgulho de não ir atrás. Vai atrás. Às vezes não tem nem amigo. Né? Não conhece ninguém, não se sente à vontade, mas vai atrás de algum grupo, né? Igrejas que fazem ação social, mesa na rua, festa, institutos, associações. Vai atrás desses grupos para poder ter esse contato com outras pessoas, essa troca. Isso vai com certeza fazer muito bem. Porque se tu tá se sentindo sozinho, no sentido da solidão,
Não fica sozinho. É engraçado que quando a gente vai tratar de um tema, né, a psicóloga abre um leque, né? Porque tem várias coisas para ser faladas dentro do mesmo tema. Então a gente já falou de solidão, de autoconhecimento, mas essas dicas práticas eu acho que vai surtir bastante efeito pro pessoal, assim. E aí depois tem que procurar psicóloga de verdade, tá? Para fazer psicoterapia, gente. Não fica só nas dicas práticas achando que tá tudo resolvido, né? Porque tem coisa mais profunda aí para resolver. É bem assim. E como eu falei, essas dicas são dicas gerais que podem funcionar muito para algumas pessoas, mas podem não surtir tanto efeito para outras. É assim, ó, a dica, ela é um Tilenol. Eu vou fazer uma associação aqui. Tu tá com febre, tu toma um Tilenol, vamos dizer, um antitérmico, né? Não sei se Tilenol é antitérmico, um antitérmico. Não vou fazer propaganda que eu não tô ganhando também pra isso. Tu toma um antitérmico. Se a febre passar, ok, passou, foi, deve ter sido uma virosezinha, uma gripezinha. Se a febre não passa, tu vai procurar um médico, né? Então, assim, eu fiz as dicas ali, deu uma melhorada, eu tô bem, né? Não era algo significativo. Que bom, bola pra frente, vamos seguir a vida, né? Que bom que serviu. Agora, eu peguei as dicas, botei em prática, tô tomando Tilenol e a febre continua, a ansiedade continuou, a tristeza continuou, vamos investigar de onde vem isso, Até porque, se não procurar ajuda, pode se transformar em algo muito pior. Exatamente. É uma febre. Qual é a diferença? Qual é a diferença de a pessoa, assim, ter um amigo de confiança, uma amizade confidente, onde ela abre as situações da vida, troca experiência, enfim, né? Aquela pessoa... Super importante também. Aquela pessoa que tu consegue se abrir, enfim, né? Da psicoterapia. Qual é a diferença disso? A pessoa que te ouve e de um psicólogo. O psicólogo ele vai trazer questões muito mais técnicas a respeito do funcionamento da mente, coisa que o teu amigo lá, aquela conversa de mesa, aquela conversa de boteco, não vai proporcionar para ti, uma questão muito mais profunda. Embora a própria conversa, a própria ser ouvido já é terapêutico, mas né? Não é terapia. Mas não é terapia. Entende? Né? Porque o que a outra pessoa que está ouvindo vai fazer com aquilo que tu está dizendo para ela faz toda a diferença. Eu acredito que essa é a principal diferença. Até a imparcialidade, né? Tu pergunta uma opinião para um amigo, o psicólogo ele não vai te dar uma resposta. Ele vai te guiar para tu encontrar a resposta daquilo que tu está procurando. O amigo não. Muitas vezes, né? O amigo, a família vai dizer, não, se eu fosse tu, eu fazia isso aqui. Isso. Já conhecendo muito, estando às vezes muito dentro daquela história dele. Então, não tem uma imparcialidade, não tem uma neutralidade naquela opinião, naquele conselho que vai ser dado. E na psicoterapia não existe conselho, né? É um movimento muito diferente, um profissional que está preparado para te orientar, para te mediar nas tuas próprias questões, nos teus próprios pensamentos Sim. Eu tô aqui pensando em outra coisa, eu que preciso buscar ajuda, porque eu às vezes conjugo errado e eu acho que eu conjuguei errado. Se eu fosse tu, eu faria, né? Tô corrigindo para depois não ficar feio pra mim. Agora que todo mundo percebeu, não tinha passado. Mas eu fico enfocada no meu português, mas enfim, vida que segue, vamos lá. A minha psicóloga fala, é a vida acontecendo. Porque quando psicóloga faz terapia também, tá, Léo? A psicóloga faz terapia também? E aí a minha psicóloga fala, é só a vida acontecendo. Eu falo, porque tudo é errado. Ela, relaxa, é só a vida acontecendo. É assim mesmo, ó, o copo ia cair, a vida acontecendo, né? Mas conselheiro tutelar e apresentador de podcast faz terapia também. Tem que ter. Vamos falar da Clínico Oasi? Vamos. Só ia acrescentar a questão do sigilo, né? Pode falar, claro. Não, que é uma das diferenças das maiores diferenças, né? Porque a gente vai Você não corre o risco de ter a tua vida exposta depois de uma briga. E às vezes, por mais... às vezes tu quer abrir alguma coisa que, mesmo pro teu amigo de maior confiança, tu não se sente à vontade de falar aquilo, porque é algo muito pessoal. Claro. Posso contar uma piada rapidinho, que eu lembrei agora do segredo? Não posso, porque não é nada... Eram 3 amigos conversando, aí um fala assim, eu preciso contar uma coisa, o meu maior defeito, eu tô incomodado com isso porque eu tenho mania de roubar pegar o que eu não devo pegar, eu preciso buscar ajuda e tal. Ai, que bom que tu me falou isso, porque tem uma coisa me incomodando também, o meu maior defeito é que eu traí minha mulher, eu não tenho, né, conseguido ser fiel a ela, blá, 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 blá. E aí o terceiro, e tu, fulano, qual que é o teu maior defeito, assim? Ixi, meu maior defeito é que eu não sei guardar segredo.
Aí tu falou do sigilo, lembrei da Lascou. piada. Então pegou pros dois, né? Mas a questão de tu poder confiar em alguém que não vai te expor, que não vai, né? Porque às vezes tem aquele amigo de confiança, mas vai ter às vezes um assunto específico, por exemplo, a pessoa que eu mais confio e eu conto tudo é o meu esposo, por exemplo, né? E, por exemplo, não, de fato é. Mas às vezes vai ter uma questão que é sobre o casamento e eu quero falar, sei lá, quero ter uma outra opinião que não a do meu esposo. Isso Claro. é muito importante. E daí às vezes a gente fica empacado naquilo. A diferença do terapeuta é essa questão do sigilo, é o teu lugar seguro. Tu não... E a questão é que o terapeuta estudou 5, 6, 7, 8, 10 anos, né, para entender e direcionar o que está acontecendo, essas disfunções que acontecem, né? É muito difícil. Então não é só aquela. Às vezes eu ouço, né? A gente que é mulher vai na manicure. Eu também sou um pouquinho psicóloga, eu também escuto. Eu fico, qual que é a tua abordagem? Pra né? que eu vou ficar pagando pra alguém só Desvaloriza o nosso pra trabalho. conversar, ir lá conversar? Qual que é a tua abordagem? É a abordagem sincera. Qual que é a tua abordagem? A la francesinha. Tipo isso aí. Então, assim. Você tem que botar a legenda, só tu sabe o que tu falou, não pegou. Aí bota na legenda lá depois. E assim, não é só o ouvir, né? É o que fazer com o que está sendo ouvido, Exatamente. identificar o que é aquilo que está sendo trazido. Aquele- Então, o falar é terapêutico, mas não é terapia. Então, procurem, né, quem sente a necessidade, identifica com a nossa conversa que precisa. Eu acho que a terapia, ela já ultrapassou muitas barreiras. Antes era muito mais um tabu, né? Psicólogo era coisa para louco, era coisa para, né? Hoje não, hoje já é algo que já está mais inserido, apesar de que ainda existe, Eu né? não sei se antes era coisa pra louco e hoje não é, ou se hoje ser louco já tá mais normal. Pode ser também, né? É algo a se pensar. Não, mas O fato é que se procura mais e está muito mais normalizado, né, claro? Isso. E se Com quiserem certeza. procurar na Clínica Oase também, né? Estaremos Isso, vamos lá. falar da clínica então. Vamos. Abriu a clínica. Vocês estão com frio? Não. Quer que não. desligue aqui esse aqui? Não, Tá de boa? A clínica quase abriu Abriu há pouco em- tempo. inauguração dia 22 de outubro. 22 de outubro. Desse ano. Fica aqui em Itajaí, na Vila Operária, rua. Rua José Eugênio Miller. 675. 675. 675. Isso. Enquanto a gente tá falando, o editor não deixa passar, ele bota foto agora. Não. Então Tá. Então tá. E Maravilha. o que temos na clínica integrada de saúde? Então, a gente está com serviço de psicologia, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, intervenção em aba, terapia ocupacional e reforço escolar também. Intervenção em aba é aquela do autismo? Isso, Ah, que é legal. uma intervenção comportamental, né? E todas, psicologia, nutrição, fisioterapia, acho que isso, né? Fonoaudiologia. E fonoaudiologia para crianças, adolescentes e adultos. A terapia legal. ocupacional e a intervenção em aba e o reforço escolar mais direcionado a crianças. E reforço escolar também para adolescentes. Quando falam que é mais uma questão comportamental do reforço em aba, tu falou? É reforço, não. Intervenção. Intervenção. Qual é o profissional que faz essa intervenção? Psicólogo. É o também. psicólogo? Especialista nesse tipo de Isso, intervenção? Isso. Ah, entendi. É focado nessa, digamos, abordagem. Nesse- Análise serviço, do nesse- comportamento. Análise do comportamento. Ah, entendi. E aí tu falou que a tua abordagem é TCC, Minha e da Evelyn. Isso. as duas, da Marina Isso. também, né? Da Marina também. Da Marina também. Essa Tera- questão de pensamento, eu penso, eu sinto e eu me comporto. terapia cognitivo-comportamental. Entendi. E qual é a diferença dessa abordagem para Para análise do Será comportamento. que vale a pena entrar? É um Vocês- outro, outro entra assunto. muito a fundo, acho, né? Aham, Mas mas um pouquinho da é mais terapia técnico. cognitivo-comportamental, justamente ela entende essa ligação entre o comportamento e as emoções com o pensamento, não é só simplesmente emoção-comportamento, ação-comportamento, tipo... Uma coisa que eu acho, assim, aí eu vou falar como a pessoa que foi, como é que a gente, paciente, né? Foi paciente, né? Eu fiz em outras abordagens, uma coisa que eu gostei muito e fez eu ir para a TCC, porque eu estudava psicanálise. Eu era psicanalista 100%. E até hoje eu gosto muito da filosofia, da psicanálise, enfim. É a questão do focar do daqui para frente. Né? A psicanálise ela tem bastante essa questão do passado. A psicologia, de forma geral, ela vem da psicanálise? Ou não? E agora tu pegou bem De técnico. forma não geral, lembro. não. Não?
de forma geral, não Mas é nasceu uma com a base, né? psicanálise Mas é a do Freud. psicanálise era a base. É do uma Freud, das né? Isso. primordiais lá, Isso, né? o princípio de... Primórdios, entendi. Mas assim, não desmerecendo psicanálise, eu acho que cada pessoa vai se encaixar com o seu Entendi. terapeuta, vai criar um vínculo. Então, assim, até esses dias minha mãe estava falando para uma pessoa lá em casa, não, tu tem que fazer comportamental, porque comportamental é melhor. Eu falei, mãe, não fala isso, porque cada pessoa se encaixa numa abordagem, assim, Entendi. vai depender muito do porquê da procura, da demanda da pessoa, né, do perfil da pessoa. Não tem uma tabela, assim, de determinados comportamentos ou transtornos ou qualquer tipo de problema para tal abordagem? Tem uma tabela disso? Não Ou... tem Tem uma evidências tabela, científicas. mas tem evidências Isso. e hoje, por conta até da quantidade de estudos que têm sido feitos na terapia cognitivo-comportamental, é a terapia que mais tem apresentado evidências de que funcionam para alguns tipos de legal. transtornos. E ela é pra maioria ela é deles. uma abordagem mais nova, né? Então, assim, é como se os estudos coubessem no nosso estilo de vida de hoje, assim. Não sei se posso dizer dessa forma, mas por ela ser mais nova, existem mais estudos, assim, da nossa realidade atual. Da sociedade atual, ela se encaixa melhor no comportamento atual da sociedade. A questão de ser um pouco mais rápida, porque nossa sociedade é mais rápida, né? Então, assim, de dar respostas mais práticas. Então, ela é mais... Talvez, assim, por ser uma abordagem um pouco mais jovem, digamos assim. Inclusive, o criador dela morreu faz, 2 meses, né? Faz De pouco tão nova que ela é, assim. Quem é? Sabe? O Aaron O Beck. Aaron Beck. Aaron Beck. Isso. Então, ela tem muitos estudos. Então, ela é uma psicologia bem baseada nas evidências de que funcionam. Então, hoje, se tu entrar lá no site, que tem uma plataforma dos transtornos, o tratamento mais indicado para algum tipo de transtorno, para transtorno obsessivo-compulsivo, para transtorno de ansiedade, depressão e por aí vai. E daí existe lá, tipo, o nível de suporte que aquele tratamento dá. A terapia cognitivo-comportamental, em muitos dos transtornos, dá um suporte muito alto para aquele transtorno. Então, ela é bem indicada. Mas as outras abordagens na própria também... clínica Oase, a gente tem uma profissional que ela é da sistêmica, né? Que é outra Isso. abordagem, que também é psicologia, Tá então... entrando uma agora da Gestalt terapia. Tem Isso. várias abordagens e cada uma tem seu jeitinho. A diferença das abordagens é a maneira diferente de visão de homem, visão de mundo. E aí a pessoa, quando, por exemplo, a pessoa vai eu acho que eu preciso fazer terapia, eu quero fazer terapia. Ela não entende nada de abordagem, ela é só uma pessoa que está sofrendo de alguma forma. Lá na clínica, por exemplo, ela vai escolher um profissional específico, ela vai passar por uma triagem, ou ela pode experimentar, conversar com um profissional e depois conversar com outro e ver onde ela se sente melhor. Como é que ela vai descobrir qual que seria a abordagem ideal dela, assim? Ou ela, enfim, faz um pouco de terapia com se quiser mudar, pode mudar. Eu acho que a maioria das pessoas não entendem e não sabem. Então, não é algo que ela vai identificar ela não vai identificar dentro do tratamento, do acompanhamento psicológico dela, qual a abordagem, a não ser que ela seja uma pessoa mais técnica, né? Eu acho que, assim, para aqueles que são leigos e não entendem muito Que dessa diferença, que é todo mundo, né? A maioria, procurar entender um pouquinho, tipo, às vezes, do currículo daquele profissional, de talvez entender, tipo, com o que aquele profissional mais trabalha. Às vezes até perguntando para esse profissional numa primeira conversa. E não tem problema também, né? Tipo, eu fui na minha primeira avaliação lá, né? Na minha consulta de avaliação, digamos assim. Não deu aquele vínculo, achei que não tem problema nenhum. Vamos tentar, não deu match. Vamos tentar com outro profissional. Exatamente. Não tem problema. Porque a terapia, tu precisa ter esse vínculo com o terapeuta. Entendi. Então, lá na clínica mesmo, tem diversos profissionais de diversas abordagens e entre vocês já essa conversa de que, eventualmente, uma pessoa procurou um profissional específico, mas não se identificou ainda com aquele profissional. Né? Mas... Quem chegou gostou da terapeuta. Isso. E a gente sempre faz esse primeiro momento, assim, a maioria dos profissionais trabalham dessa forma. Claro que vai depender um pouco do trabalho de cada um, mas a maioria dos profissionais tem essa primeira conversa breve, bem, tipo, para inicial, para explicar um pouco um acolhimento de como trabalha e entender a demanda da pessoa. Daí, ali, a gente já vai, talvez, aquele profissional ele vai entender, essa é a tua demanda, então eu vou te encaminhar para outra pessoa. Legal. Entendeu? Isso. Muitas vezes tem isso. Questão, às vezes,
por isso integrada, né? Porque às vezes a pessoa chega lá querendo, eu quero emagrecer, para nutricionista. Mas a nutricionista vai identificar que é muito mais uma questão de compulsão, uma questão psicológica do que só a própria alimentação. Então caminham juntas. Então, eu vou cuidar da alimentação, mas vamos também cuidar aí do que está causando essa compulsão. Então aí integra a equipe. E o profissional da psicologia tem que ter ética o suficiente para entender. Tipo, esse caso eu posso, né, dar o meu melhor, eu vou conseguir ajudar essa pessoa com essa demanda, ou não, eu conheço alguém que é especialista nisso, ele vai conseguir ajudar muito mais, porque dentro da psicologia é uma imensidão de coisas que tu pode se especializar. Não tem como tu se especializar em tudo. É como um médico hoje, né? Hoje, tipo, assim, eu tô com dor no dedinho direito do pé. Tem um especialista daquilo lá, isso, né? tipo, por exemplo, eu tô me especializando em transtornos de ansiedade. Então, vai ter, às vezes, alguém que vai chegar para mim com transtornos alimentares e eu posso encaminhar para alguma profissional, colega minha, que tem experiência. Entendi. Eu poderia ajudar essa pessoa? Eu poderia, mas talvez não tanto quanto essa outra colega. Então, de tu ter essa ética e essa maturidade para fazer isso. Dentro da Clínica Oase, a gente tem profissionais muito maduros para isso também. Isso. Legal. E eu trabalho muito com adolescentes, atendo muita família com problemas com adolescentes. Como é que está essa questão hoje da psicologia na adolescência? Tem uma abordagem específica? Está crescendo? Não tá? Vamos falar coisa de 5 minutos, porque já deu 1 hora, né, André? Deu 1 hora? Tá. O nosso cronômetro. Mas para a gente falar um pouquinho assim, cronômetro. a respeito dos adolescentes. Tem alguém que atende adolescente? É uma coisa mais específica? É o mesmo profissional que atende adulto, atende adolescente? Como é que funciona isso? Eu, Ana, estou fazendo a minha pós. Eu, agoniada, né? Me formei semana passada e já estou quase terminando minha pós. Show. Em infanto-juvenil, que é a infância e adolescência. Só que eu, Ana, não quero atender criança, porque a criança é muito mais lúdico, né? Aí a gente tem a Marina, a esposa do Léo. Brinquedo, é outra linguagem, é outra, né? Não que o adolescente não seja também. Mas eu tô indo para a área da adolescência e adulto. Geralmente quem atende adulto atende adolescente, Sim, né? geralmente. Tem poucos profissionais que acabam focando só no público da adolescência, mas geralmente quem está aberto para atender esse público da adolescência atende adolescente e adulto. Isso. Não. Até porque o trabalho com o adolescente, tu vai caminhar um pouco com os pais dele também, né? Claro que não em todo momento, como uma criança, mas às vezes tem a orientação com pais, tem a escuta qualificada com os pais, enfim. Então, acaba que, querendo ou não, tu vai, de certa forma, cruzar com o adulto, até no consultório infantil tu cruza. outra, né? também tem essa questão de que muitos das ferramentas que tu vai utilizar em São terapia adaptáveis. são facilmente adaptáveis para Isso. adolescente. É diferente da criança que a gente vai ter que fazer toda uma entendi. adaptação. Até porque hoje em dia o Entendi. adolescente ele não quer ser mais criança, né? Ele já quer ser tratado um Perfeito. pouquinho mais como adulto, né? Se Porque a gente chega tem- com brinquedo... Perfeito, porque a gente tem assim, muito problema com ansiedade na adolescência, né? Eu tô vendo muito lá no conselho, problema com automutilação, problema com depressão, problema com isolamento de forma geral, Fobia social, fobia muito. social, e droga, e bebida, né? Consumo além do normal, do que seria considerado normal para a idade, né? Situações que vão além do que se espera que um adolescente possa fazer, né? Então, temos esse tipo de atendimento também lá já. Também. Esse atendimento é contigo, não necessariamente. Comigo, com a Evelyn. A Evelyn também atende essa demanda. Tô meio a meio. Metade do meu público, dos meus pacientes são adolescentes, de 12 ali a 17 anos, e outra metade adultos. Adultos. Entendi. É isso aí. E E você... crianças também. A gente atende criança. Criança, adolescente, adulto, A gente idoso. botou adulto, mas adulto engloba o idoso também, né? Que idoso... Às vezes as pessoas acham que idoso não precisa mais fazer acompanhamento, porque, né? Precisa É idoso, sim. não. É um ser humano, precisa de Aham. atenção, precisa de cuidado também. Também tem suas crises, também tem, né? Os seus questionamentos. Então, eu tenho uma professora que era minha orientadora que ela falava, assim, que o adulto mal resolvido consequentemente se torna um idoso mal resolvido também, né? Não é porque é idoso que não tem mais problema, que, né? Vai levando, então também precisa. Quem quer entrar em contato com a Clínica Oase, faz como? A gente tem no Instagram, que é @oaseclínica.
O nosso telefone é... Tu já sabes de cor? 3246-5028. Isso mesmo. Eu fui consultar os universitários. Que é o nosso telefone e o WhatsApp da clínica. Podem entrar em contato com a gente lá, né? A clínica fecha agora final do ano? A gente vai fechar no dia 24, né? No dia 24 a gente não vai estar trabalhando e a gente volta às atividades no dia 4. Isso. E assim, eu acho legal também falar, só pra gente fechar aqui sobre a clínica, que eu acho que um diferencial nosso, talvez, é a questão de horários, que a gente também, né, tem a questão de, muitas pessoas começam às 8, saem às 18, então, de poder ser atendido depois das 18 ou um pouquinho antes das 8. Entendi, legal. A gente também tá abrindo aos sábados, né? Tem atendimentos aos sábados, então, eu não consigo de dia de semana, minha rotina também temos atendimentos aos sábados. Nosso WhatsApp também, a gente tá ali sempre... Esse número é o WhatsApp também? O WhatsApp. Está. Então, assim, passou do horário ali, mas eu quero agendar, não tem problema, pode mandar, a gente sempre tem alguém Assim de que plantão. possível, né? Assim que possível a gente vai responder, não tem exatamente um horário Isso, definido. comercial, né? Não é aquela questão, abre às 8, fecha às 18. Não, a gente está disponível para se adaptar um pouco também à necessidade Só o dos telefone, pacientes. né? O telefone O não fixo. adianta, fixo não adianta ligar, que talvez a gente Mas vai... rede social, WhatsApp. Isso, rede social e De vez em WhatsApp. quando estão dando aquela olhadinha e respondendo o pessoal. Isso. Entendi. Exatamente. Então tava aparecendo na tela aí a edição. E também, ano que vem, a gente vai abrir um novo grupo terapêutico. A gente está lá na clínica acontecendo um grupo terapêutico, está sendo uma experiência bem Então, legal. Aprendendo a lidar com a ansiedade. O Isso. tema do grupo terapêutico, né? E está sendo uma experiência maravilhosa. Aí esses desafios que a gente joga aqui, como é que é? Que a gente falou, modelos práticos, né? Sim. De como fazer. Técnicas, né? Técnicas semanais, então há um compartilhar do grupo, troca de experiências, desafios semanais, tem sido uma experiência bem legal também. O grupo terapêutico é maravilhoso para quem quer, assim, às vezes um complemento, quem quer realmente se sentir acolhido em um grupo. Mas o grupo é para quem faz terapia na clínica e tem mais o grupo? Ou Não. tem gente que só faz só no grupo? Só o grupo. E, inclusive, esse grupo que a gente está fazendo é um grupo online, então pessoas de diferentes lugares. Entendi. Legal. Isso. Tem um E número o grupo limitado, não substitui a terapia também, né? A gente exatamente. A Evelyn deixa Embora isso bem seja um grupo terapêutico, não Um substitui... Um complemento, vamos dizer assim, não a mais. substitui a terapia Tanto que individual. os participantes, eles A maioria faz estão em terapia individual. Isso. Aham. Entendi. E aí como é que faz? Tu tava falando que vai abrir um novo. Vai. Aí as pessoas que têm interesse pode mandar um WhatsApp ou um Direct. um ali. direct, que a gente tá com um formulário de inscrição para botar os dados e a gente entrar em contato assim que a gente abrir um novo grupo. E um grupo terapêutico só para adolescentes, assim, pra gente encaminhar lá do conselho. A Vamos pensar na gente, ideia? inclusive, tava falando sobre... Eu tava falando sobre isso hoje com a Andressa. Sim, sim. A gente, não só para ansiedade, pro ano que vem a gente tem projetos de para outras demandas também. Mas aí acompanha a gente na rede social. Enfim, Legal. a gente tá com bastante projetos para 2022. 22? Eu já ia falando 3, meu Deus. 2022, então acompanha a gente ali no Instagram, @oasiclínica. E se você não conhece, é de Itajaí, a nossa clínica, tá ali na Vila Operária, vai lá conhecer. O Léo conhece já, né, Léo? Maravilhosa. E quem é de longe também, acho que é legal falar que os atendimentos também acontecem de forma virtual, a nutricionista. Claro, atendimentos que dão de, né, por exemplo, uma fisioterapia não dá de fazer. Sim, perfeito. Todos os atendimentos que são adaptáveis para a plataforma virtual, a gente está fazendo atendimento online também. Isso, acho que é isso. Show de bola. Temos alguma coisa que não abordamos? Talvez várias. Tem que marcar outro Mas eu acho que é podcast. isso aí. Vamos, pessoal que quer, comentem aí qual assunto não foi abordado e aí conforme for tendo assunto, a gente vai fazendo outros episódios e conversando A próxima aí. a gente arrasta a Marina junto. Aí é com vocês. Já desisti, né, Léo? Prefiro manter meu casamento. Isso, deixa pra gente esse trabalho. Deixa pra vocês. Pessoal, obrigado por terem vindo aqui. Obrigado para vocês que estão nos assistindo. Isso, pode agradecer. Não é telespectadores, é internautas. Espectadores, visualizadores, curtidores, compartilhadores, qualquer coisa, qualquer botão aí você vai apertando, menos o dislike. Os podcasters. Boa, André. Obrigado por estarem aí até agora. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Todos os botões vocês apertem, menos o dislike. O resto você pode apertar em tudo, comentar, aviãozinho. Manda pra frente, manda pra geral aí. Obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu.